A história da humanidade é ritmada por datas que agem como cicatrizes no tecido do tempo. Houve Pompeia, houve Hiroshima e depois houve o 26 de abril de 1986. Naquele dia, a 1h23:45, a humanidade não perdeu apenas o controle de uma reação em cadeia, perdeu a sua inocência tecnológica. Na Ucrânia soviética, uma estrela artificial acendeu-se na própria Terra, rasgando o céu noturno e cuspindo na atmosfera o equivalente a 400 bombas de Hiroshima. Mas todos conhecemos a história da explosão, dos erros humanos e do sarcófago de betão. O que nos interessa hoje é o que veio depois. Imaginem uma zona de 2.600 km² esvaziada de humanos, deixada ao abandono há quase 40 anos. Pensávamos ter criado um deserto estéril, um mausoléu radioativo para a eternidade. Estávamos errados. A zona de exclusão de Chernobyl tornou-se o teatro da experiência mais estranha e involuntária da nossa história. É um laboratório a céu aberto, onde as regras da biologia, da física e da sociologia são suspensas, distorcidas, reescritas. É um mundo pós-antropoceno, um vislumbre vertiginoso da Terra tal como será quando já não estivermos cá. Neste episódio, não vamos sobrevoar a superfície. Vamos descer às profundezas do desconhecido. Vamos analisar as mutações que desafiam Darwin, os objetos que desafiam o tempo e as criaturas que desafiam a morte. Eis os 10 fenômenos mais fascinantes da zona, dissecados pela ciência e pela filosofia. Número 10. Os Stalkers, a busca metafísica na zona. Para abrir esta classificação, é preciso interessar-se pela única anomalia que possui uma consciência, o humano que se recusa a partir. Chamam-lhes Stalkers. Este termo, carregado de mitologia, é emprestado da obra-prima cinematográfica de Andrei Tarkovsky e do romance dos irmãos Strugatsky, Piquenique na Estrada. Na ficção, o Stalker é um guia que desafia os perigos de uma zona proibida para alcançar um quarto que realiza os desejos mais profundos. Em Chernobyl, a realidade alcançou a ficção. Centenas de indivíduos, muitas vezes jovens, infiltram-se ilegalmente na zona de exclusão, contornando os checkpoints militares, cortando o arame farpado, caminhando à noite através de florestas contaminadas com Césio 137. Por quê? Por que arriscar a prisão? E pior ainda, a irradiação interna para dormir no chão poeirento de um apartamento vazio em Pripyat. É preciso analisar isto sob o ângulo da sociologia do colapso. Para esta geração pós-soviética, nascida nas ruínas de um império e criada no caos do capitalismo selvagem, a zona não é um lugar de morte. É um espaço de liberdade absoluta. É uma heterotopia, no sentido de Michel Foucault. Um lugar outro que contesta todos os outros lugares. Aqui não há publicidade, não há patrão, não há lei de mercado, não há ruído digital, apenas o silêncio do vento nos edifícios vazios e o crepitar do contador Geiger. O Stalker não procura a emoção do perigo, procura uma conexão brutal com o real. Num mundo aseptizado, ele vem tocar a finitude da nossa civilização. É uma abordagem existencial, imergir na ruína para se sentir vivo. São os peregrinos do nada, lembrando-nos que o ser humano tem uma fascinação mórbida e poética pelo seu próprio fim, e você seria capaz de arriscar tudo para sentir, nem que fosse por uma noite, a solidão absoluta de uma cidade fantasma? Número 9. As bonecas de Pripyat, o simulacro da tragédia. Se escrever Pripyat num motor de busca, cairá inevitavelmente nestas imagens arrepiantes. Bonecas desarticuladas com o rosto coberto de fuligem, sentadas em camas enferrujadas ou a olhar por janelas partidas. Estas imagens tornaram-se o símbolo visual da catástrofe, mas escondem uma verdade perturbadora que merece ser analisada. Pripyat era a cidade ideal. A cidade do átomo, com uma média de idades de 26 anos e milhares de crianças. A evacuação de 27 de abril foi um arrancamento. Em 3 horas, 50 mil vidas foram desenraizadas. Os brinquedos ficaram lá, caídos das mãos das crianças em fuga. No entanto, a disposição atual destas bonecas não é natural. É aqui que intervém o conceito de ruin porn, ou pornografia da ruína. Ao longo das décadas, visitantes, fotógrafos e jornalistas moveram estes objetos, colocaram máscaras de gás em cabeças de bebê de plástico, criaram encenações macabras para obter a fotografia mais chocante possível. Este fenômeno levanta uma questão ética maior sobre a nossa relação com a história.
Porque precisamos de acrescentar drama ao que já é o apocalipse? A realidade bruta de um urso de peluche simplesmente deitado no chão não nos basta? Ao manipular estes objetos, transformamos um lugar de memória num cenário de filme de terror. Criamos um simulacro no sentido de Jean Baudrillard, uma cópia do real que se torna mais real do que o próprio real. Estas bonecas julgam-nos. Elas não choram pelas crianças de 1986, choram pela nossa incapacidade de respeitar o silêncio dos lugares sem procurar encená-los para as nossas redes sociais. Número 8. O veado sem cabeça, o medo atávico do monstro. Mergulhemos agora no imaginário coletivo gerado pela radiação. Um vídeo que se tornou viral há alguns anos mostra um grande cervídeo a caminhar ao longo de uma linha férrea desativada na zona. O animal desloca-se com facilidade, pasta, vive a sua vida. Só que na imagem, parece não ter nem pescoço nem cabeça, apenas uma terminação abrupta do tronco. Sejamos cientificamente honestos, trata-se muito provavelmente de uma ilusão de ótica, de um ângulo de câmara falhado ou de uma ferida antiga cicatrizada que forçou o animal a uma postura estranha. Mas o importante não é a veracidade do vídeo, é a reação mundial que suscitou. Por que somos tão prontos a acreditar em monstros? Isto toca no nosso medo atávico da teratogênese, o nascimento dos monstros. Sabemos que a radiação ionizante quebra as duplas hélices do ADN. Sabemos que os radionuclídeos, como o estrôncio 90, imitam o cálcio e fixam-se nos ossos, bombardeando o organismo a partir do interior. Em Chernobyl, os cientistas observaram andorinhas albinas, ratos do campo com cataratas genéticas, insetos assimétricos. O veado sem cabeça é a cristalização das nossas angústias, representa a natureza quebrada pelo homem. Na mitologia antiga, o monstro era um aviso dos deuses. Hoje, o mutante de Chernobyl é o aviso do átomo. É o medo visceral de que os nossos erros tecnológicos acabem por gerar uma linhagem de seres aberrantes, uma biologia desviante que nos sobreviverá. Este veado, real ou não, é o espectro da nossa culpa genética. Número 7. O gigantismo dos siluros, o efeito de relaxamento ecológico. Desçamos sob a superfície das águas turvas do canal de arrefecimento da central. Aqui, na sombra dos reatores, nadam leviatãs. Os siluros, Silurus glanis, atingem proporções bíblicas, ultrapassando os 2,50 metros e pesando mais de 100 quilos. A cultura popular grita imediatamente a mutação radioativa, imaginando peixes Godzilla, dopados com isótopos. Mas a ciência oferece-nos uma explicação muito mais fascinante e inquietante para a nossa própria espécie. Não foi a radiação que os tornou gigantes, fomos nós. Ou melhor, a nossa ausência. Este fenômeno explica-se por dois fatores. Primeiro, a eutrofização térmica. Durante anos, a água quente rejeitada pela central dopa o metabolismo destes peixes, permitindo-lhes comer e crescer durante todo o ano, sem pausa de inverno. Mas, sobretudo, observamos o que os ecologistas chamam de relaxamento da pressão de predação. O ser humano é o superpredador definitivo. Em qualquer outro lugar da Europa, um peixe deste tamanho acabaria pescado, troféu de um dia. Aqui, eles são reis. Vivem 50, 60, talvez 70 anos. Estes monstros fluviais não são aberrações, são a norma biológica de uma espécie que atinge o seu pleno potencial quando o homem não a esmaga. Ao olhar para estes siluros a ondular na água radioativa, percebemos que a natureza que conhecemos em casa é uma natureza anã, constrangida, diminuída pela nossa omnipresença. Chernobyl mostra-nos o verdadeiro tamanho do mundo selvagem. Número 6. A roda gigante, a antologia de um futuro abortado, é a arquitetura mais reconhecível da zona. O círculo amarelo, que se destaca no céu cinzento. A roda gigante do parque de diversões de Pripyat. Mas para além da sua estética enferrujada, encarna uma tragédia temporal absoluta. Este parque nunca abriu oficialmente. A sua inauguração estava prevista para o 1º de maio. Dia do Trabalhador, data sagrada no calendário soviético. Os bilhetes tinham sido impressos, as decorações preparadas. O reator 4 explodiu 5 dias antes. O rumor diz que a fizeram girar algumas horas a 27 de abril para distrair os habitantes angustiados antes da evacuação, mas para a história permanece um círculo inacabado. Esta roda é a encarnação perfeita do conceito de hantologia desenvolvido pelo filósofo Jacques Derrida. A hantologia é o que já não existe, mas que continua a assombrar o presente. É o fantasma dos futuros perdidos. Esta roda devia simbolizar a alegria,
o progresso socialista, o riso das crianças. Em vez disso, tornou-se uma sentinela do apocalipse. Não gira, e é essa imobilidade que é aterrorizante. É a prova física de que o futuro não é uma garantia. Construímos, planeamos, projetamos as nossas vidas sem perceber que a história pode bifurcar brutalmente. Esta estrutura metálica é um monumento à fragilidade dos nossos sonhos coletivos. Está lá para nos lembrar que tudo o que construímos pode tornar-se, numa fração de segundo, numa ruína inútil. Número 5. A floresta vermelha. A esterilização do ciclo da vida. Imaginem uma floresta que se recusa a morrer, mas que esqueceu como viver. Logo após a explosão, uma nuvem de poeira radioativa altamente ativa abateu-se sobre o pinhal, a oeste da central. As agulhas queimaram instantaneamente, virando vermelho tijolo. Batizaram-na de Floresta Vermelha. Os soviéticos arrasaram parte das árvores com bulldozers e enterraram-nas, criando cemitérios subterrâneos de resíduos. Mas a anomalia mais perturbadora foi descoberta décadas mais tarde por biólogos. Ao percorrer a zona, encontraram troncos de árvores mortas deitados no chão há 15 ou 20 anos. E esses troncos estavam intactos, não apodreciam. Para compreender o horror dessa descoberta, é preciso olhar para o infinitamente pequeno. A decomposição não é um processo automático. É um trabalho biológico titânico realizado por milhares de milhões de bactérias, fungos e insetos, xilófagos. Ora, verifique-se que estes micro-organismos são muitas vezes mais sensíveis à radiação do que as próprias plantas. A carga radioativa do solo esterilizou os lixeiros da natureza. Consequência, o ciclo do carbono está emperrado. A floresta acumula matéria morta, seca, que não regressa à terra. É uma floresta mumificada e é um perigo mortal. Esta acumulação de madeira seca é um combustível ideal para mega incêndios florestais, que libertariam então toda a radiação armazenada na atmosfera, contaminando a Europa uma segunda vez. Aqui, a natureza está em estase, um ecossistema zombie, onde a morte já não consegue alimentar a vida. Número 4. A cave do hospital, a memória material do sacrifício. Aproximamo-nos do topo e devemos descer a escuridão. A cave do hospital MSC, H126, de Pripyat, é sem dúvida um dos lugares mais emocional e fisicamente pesados do planeta. Foi aqui que os bombeiros da brigada de Pravik e Kibenok foram trazidos na madrugada de 26 de abril. Tinham combatido um fogo de telhado, pensavam eles. Na realidade, caminhavam sobre o coração aberto do reator, respirando vapor de urânio e plutônio. As suas roupas estavam tão contaminadas que as enfermeiras tiveram de lhes arrancar, a pele vindo por vezes com o tecido. Tão intensas eram as queimaduras radiológicas. Estes uniformes, botas e capacetes foram atirados a granel para a cave. 40 anos depois, ainda lá estão, e ainda matam. Se aproximar um contador Geiger destes têxteis, ele gritará: estas roupas emitem ainda níveis de radiação capazes de comprometer a tua saúde em poucos minutos. Não são simples resíduos, são relíquias. Há algo de profundamente perturbador na persistência desta ameaça. Os homens morreram há muito, enterrados em caixões de chumbo em Moscovo, mas as suas roupas, impregnadas de isótopos de vida longa, continuam a irradiar a morte. É uma forma de imortalidade maldita. Esta pilha de tecidos poeirentos coloca a questão da herança nuclear. Criamos objetos cuja toxicidade durará mais do que as nossas memórias, os nossos nomes ou mesmo a nossa civilização. Como gerir uma memória que é fisicamente perigosa para os milênios vindouros? Número 3. O fungo preto, a revolução da radiossíntese. Até agora vimos a destruição, mas Chernobyl alberga também o milagre científico mais inesperado do século. Em 1991, ao enviar robôs para explorar o interior do próprio reator destruído, onde a radiação é ainda mortal para o homem, os cientistas descobriram um bolor preto a trepar pelas paredes. Este fungo, o Cladosporium sphaerospermum, não se contentava em sobreviver neste inferno. Prosperava, crescia em direção à fonte de radiação. As análises revelaram o impensável. Este fungo pratica a radiossíntese. Tal como as plantas usam a clorofila para transformar a luz do sol em energia, este fungo usa a melanina, o mesmo pigmento que colore a nossa pele e nos protege do sol, para capturar os raios gama ultraenergéticos e convertê-los em energia química.
É uma revolução para a orabiologia. A vida encontrou uma maneira de se alimentar da energia mais destrutiva que conhecemos. A humanidade criou um veneno e a natureza transformou-o num banquete. As implicações ultrapassam Chernobyl. A NASA estuda hoje este fungo para usá-lo como escudo biológico nas naves espaciais ou nas bases marcianas. O organismo nascido da pior catástrofe poderia muito bem ser a chave da nossa futura expansão no cosmos. A resiliência da vida é absoluta e não tem moral. Número 2. O paradoxo ecológico. O homem é pior que a bomba. Eis a constatação mais humilhante para o orgulho humano, e é o nosso número 2. Apesar dos solos contaminados, apesar das anomalias genéticas pontuais, a zona de exclusão de Chernobyl tornou-se de facto a maior reserva natural da Europa. As populações de lobos são 7 vezes mais densas lá do que nos parques nacionais vizinhos. Os ursos pardos regressaram após um século de ausência. Os cavalos de Przewalski, espécie em via de extinção, galopam livres às centenas. Linces, bisontes, águias reais. É uma explosão de vida. Como é isto possível? A radiação é inofensiva? Absolutamente não. Causa cancros, reduz a esperança de vida individual de certos animais, mas o veredito da natureza é matemático e cínico. Os efeitos deletérios da radioatividade são menos destrutivos para a biodiversidade do que a presença cotidiana do ser humano. As nossas estradas, a nossa agricultura intensiva, a nossa fragmentação do habitat, o nosso ruído, a nossa caça são para o vivo um apocalipse muito pior do que um reator nuclear em fusão. Chernobyl estende-nos um espelho partido. Somos o agente patogênico mais eficaz da biosfera. Ao retirarmos-nos, mesmo deixando para trás uma terra queimada pelo átomo, criamos acidentalmente um jardim do Éden. O único verdadeiro santuário natural no século XXI é necessariamente um lugar onde o homem já não pode sobreviver. É uma questão que nos deveria tirar o sono. Número 1. O pé de elefante, a sentinela da eternidade. Chegamos ao fim da viagem, ao coração das trevas, sob o sarcófago de aço e betão, num corredor de manutenção escuro sob o reator número 4, jaz uma entidade que desafia o entendimento humano, o pé de elefante. É uma massa vítrea, enrugada, misturando o preto e o cinzento, que se assemelha a um fluxo de lava congelada. A sua composição, corium, é a única matéria na Terra que não existe naturalmente. É o resultado da fusão do núcleo do reator, urânio, zircônio, barras de controle de grafite, betão do edifício e aço dos tubos. Tudo isso fundiu junto a 2.600 graus Celsius para formar um magma radioativo, que fluiu através dos andares como uma bilis tóxica. Quando foi descoberto em dezembro de 1986, o pé de elefante era tão radioativo que emitia 10.000 Roentgens por hora. Olhar para esta coisa durante 300 segundos bastava para provocar uma morte certa e dolorosa em 2 dias. Era tão denso e duro que os cientistas soviéticos tiveram de disparar sobre ele com uma Kalashnikov para tentar extrair um fragmento, pois as brocas partiam-se ao seu contato. Por que é o nosso número 1? Porque o pé de elefante é um hiperobjeto, uma entidade que transcende a nossa percepção do tempo. Arrefece lentamente, mas permanece o objeto mais perigoso da superfície terrestre. É essa manifestação física, tangível e aterrorizante da ubris humana. Brincamos de Deus, acendemos um fogo primordial, e esse fogo solidificou-se num monumento indestrutível à nossa arrogância. Ele está lá, neste preciso momento, agachado no escuro. Sobreviverá às pirâmides do Egito, sobreviverá às nossas catedrais, talvez sobreviva à nossa espécie. Daqui a 100.000 anos, quando as nossas línguas forem esquecidas, o pé de elefante ainda estará lá, quente, malévolo, uma sentinela tóxica guardando o túmulo da nossa civilização tecnológica. É o rastro indelével que deixaremos ao universo. Chernobyl não é uma história do passado, é um oráculo. Ao observar a natureza digerir os nossos piores erros, desde o fungo mutante até o regresso dos lobos, compreendemos uma coisa essencial: a Terra não precisa de nós. A vida é uma força absoluta que se adaptará a tudo, até os nossos venenos. A única coisa que corre realmente o risco de desaparecer somos nós. Então, no termo desta descida à zona, uma questão divide ainda os observadores. É este lugar a prova da nossa queda inevitável ou a promessa de que a vida triunfa sempre? Precisos de conhecer o seu campo. Escreva simplesmente fim ou renascimento nos comentários. Uma única palavra para definir o que sentiu. Vejamos que visão ganha. Subscreva para não perder a próxima exploração. Até breve.